Salve Oxalá, salve o grande Criador, Tchauê, babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou... Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Bruxaria Natural, né? Esse canal de bruxaria que também fala de Umbanda, assim, porque nesse canal eu gosto de falar da minha vida, da minha espiritualidade, dos meus aprendizados, né? E como eu sou médium de Umbanda, eu sou pai pequeno de um terreiro de Umbanda, eu tenho muito amor à religião de Umbanda, mas também não abro mão, né, da minha filosofia, do meu berço espiritual que é a magia. Então esse canal vai sim falar de Umbanda e vai sim falar de magia, tá bom? Segunda-feira é dia de Falando de Umbanda e hoje continuando o nosso quadro falando sobre os orixás. E hoje eu vou falar de quem? Ó, Atotô, meu pai, Atotô Molu, salve Chapanã, Atotô Baluayê, Atotô Chapanã, Atotô Molu. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Senhor do Cemitério. Que medo, né, gente? A gente começa a pensar um pouquinho e fala, caramba, tem um orixá que reina no cemitério. Aí o pessoal fala, sabia que essa religião era do mal, eu sabia que tinha coisa errada, como é que uma religião, um deus da morte, um deus da doença, isso não é coisa de Deus não. Isso é sim coisa de Deus, isso é sim coisa de Umbanda. O primeiro princípio, e isso eu posso falar como wicano e também posso falar como umbandista, de qualquer vertente espiritualista, é a ideia do que o sagrado está em tudo. A ideia dos orixás é justamente o divino nas coisas. Por isso que a gente fala assim, os antigos da tradição, né, de Umbanda, de Candomblé, falava assim, o orixá da árvore, o orixá está na água, o orixá está no ar, o orixá está em mim, o orixá está em você. É uma maneira de dizer o seguinte, o Deus está em mim. Lembra do Namastê? O Deus em mim, saúde o Deus em você? É o mesmo princípio. A Umbanda, né, o trabalho com os orixás, com as energias da natureza, consistem na ideia de que Deus habita tudo e que essa energia divina nas coisas recebe o nome de orixá. Então o orixá que reina, né, a divindade que habita ali o fim da vida, o fim dos ciclos, o nosso pai Omolu, o orixá, a energia que rege a cura, que rege a doença, porque cura e doença são faces de uma mesma natureza. É o yin e yang. A luz e as trevas são a ausência uma da outra. Então a cura é só a ausência da doença. A doença é só a ausência da cura. Tá? Por isso que o Molu é senhor da cura e também senhor da doença. A doença para muitas pessoas é encarada, né? A nossa sociedade, ela trabalha a doença como algo negativo, porque a gente que sente uma doença, seja uma gripe ou seja algo mais sério, realmente é horrível estar doente, ninguém quer estar doente, mas a doença é um despertar. A dor, ela não é um problema, a dor, como eu sempre falo com vocês, ela é um aviso. Por exemplo, eu machuco a minha mão, não é o machucar a mão que gera dor. A dor é um alerta que o meu sistema nervoso passa para o meu cérebro dizendo que tem alguma coisa errada, que pode infeccionar, que eu posso sangrar até morrer. Então a dor, ela vem como um alerta. Assim também é a nossa vida. A doença se manifesta no corpo físico para passar uma mensagem, para passar uma comunicação. Será que você está cuidando direito das suas emoções? Será que... Eu já falei um pouco sobre isso, né? Quando eu falei do holismo, eu creio que foi num vídeo anterior, um vídeo sobre meditação que já está no canal, que eu falo um pouquinho sobre o holismo. Dói as costas ou será que você está carregando o mundo? Dói a cabeça ou será que é a sua cabeça que não está controlando os pensamentos? Dói o coração ou será que as suas emoções não estão sendo muito intensas? Busque entender cada doença, cada problema. A gripe é um exemplo muito claro, muito bobo, que eu sempre dou. Sabe quando a gente gripa? Quando a gente tem excesso de coisas. Está trabalhando, estudando, se movimentando, não tem tempo para nada. A gripe te faz ter tempo. Te joga numa cama, te deixa de molho e você vai ter que parar. O universo conversa com a gente. Então existe o sagrado também na dor. Existe o sagrado também, existe Deus também na doença, chamado de Omolu. Quando a gente se cura, ou seja, quando a gente se harmoniza, também é Omolu.
Omolu é o senhor dos términos, né? Ele rege tudo que está acabando, tudo aquilo que é velho é regido por Omolu. Omolu é senhor do cemitério, é senhor dos ancestrais, né? Dos antepassados, dos antigos. Omolu rege junto nas suas faces, tanto de Obaluayê, né, quanto Xapanã, as almas, aqueles que já se foram, o campo santo, o campo sagrado. Omolu é uma entidade séria, é uma força espiritual que, por ser velho, né, por ter conhecido de tudo, ele não liga para trivialidades e superficialidades. Omolu é muito parecido com o arquétipo do eremita ou do ermitão, que é a carta 9 do tarô. Por quê? Omolu, pela sua aparência, né, segundo as lendas, ele era todo cheio de doenças de pele e ficava recoberto pela palha da costa. Ele vivia isolado. E no isolamento dele, ele contava com a natureza, né? Ele conhece das coisas. Então, o Omolu não se engana com a falsidade. Muitas vezes a gente está assim de amigos. Abre um Instagram aí agora que você vai ver pessoas, né, vivendo vidas que não são reais, vidas vazias, vidas superficiais. E o Omolu não está em nada disso. O Omolu está na seriedade. As entidades que trabalham baixo a frequência de Pai Obaluayê, de Pai Omolu, de Pai Xapanã, elas são divindades sérias. Divindades mais estruturadas, São Tata Caveira, Salve a Força, Maria Mulambo, entidades mais rígidas, mais sérias, porque essa energia cobra isso. Diante da morte, né, o silêncio. Diante do término, o respeito. Olha, até arrepio falando. Atotô, meu pai. Então, assim, eu sei que falar desse orixá ainda é um tabu muito grande, né? Talvez depois de Exu, Omolu seja o orixá mais, assim, incompreendido. Mas por quê? A nossa sociedade, hoje em dia, ela perdeu esses conceitos que eu tô falando com vocês. Ela perdeu essa visão ampla da natureza, da vida, dos ciclos da vida. Gente, a morte, ela está presente todos os dias na nossa vida. A morte física é só a última delas. Nós morremos... Olha, eu terminei a faculdade. Eu morri, aquele ciclo da minha vida acabou. Eu terminei um relacionamento. Aquele ciclo da minha vida acabou. Eu perdi alguém que eu amava. O meu vínculo com ela, pelo menos da forma como era, acabou. Eu mudei de religião, eu mudei de cidade, eu mudei de casa, eu mudei meu estilo. Tudo isso são pequenas mortes. Todos os dias, quando nós deitamos para dormir, nós morremos. É um novo dia que nasce. Né? Eu não tenho mais o corpo de quando eu tinha 7 anos de idade. Então eu mudei. A morte é um outro nome para transformação, para mudanças, para alterações. Percebam o quanto a energia de Omolu então é importante? O quanto a energia desse orixá é vívido e importante na nossa vida? É interessante a gente começar a pensar isso. Isso é orixá. Eu não preciso acender uma vela, ir ao cemitério, fazer um despacho para ter a atuação, respeitar e conhecer a atuação de Omolu. Eu preciso compreender em primeiro passo. É isso que tem faltado muito nos espiritualistas de hoje. Nós trabalhamos muito falsas espiritualidades, falsas religiosidades, sabe? Coisas externas, exotéricas, esquecemos do esotérico, né? Do dentro. O que o orixá quer te passar? Eu falei ao longo do vídeo 3 nomes, Xapanã, Omolu e Obaluayê. São faces diferentes do mesmo orixá. São facetas, como o vermelho, tem o vermelho carmesim, o vermelho rubro, né? O rosa pink, o rosa choque. Nós temos o gelo, o branco neve, né? Essas tonalidades da cor é mais ou menos o que acontece, são tonalidades da energia. Orixás, a gente viu lá no primeiro vídeo dessa série, são forças da natureza. Como forças da natureza, eles também são energias, frequências, vibrações. E essas vibrações elas podem se alterar. Então, por exemplo, Xapanã seria, né, a força primordial, deus da varíola na África. E foi se desdobrando e chegou na face de Obaluayê e Omolu. Obaluayê seria a face de Omolu jovem, né? Obaluayê é o sol que nasce, né? Obaluayê está muito relacionado à cura. Obaluayê tem um aspecto mais jovial. Os filhos de Obaluayê, em contrapartida aos filhos de Omolu, são mais despertos, mais alegres, mais felizes. Obaluayê, Omolu, já é o orixá velho, né? Representa o arquétipo velho. Então nós temos lá Xapanã, que é o ancestral, o primeiro, o mais
eu já tive contato com entidades de Chapanã, né? Elas são mais duras e mais rígidas que a Jomolu, e as Jomolu são mais rígidas que a de Obaloaiê, por causa dessa tonalidade. Então, assim, do mais claro ao mais escuro, né? Vamos pensar assim. O Obaloaiê, então, ele é jovial, ele é a energia da cura, da transformação. O Molu é a energia da doença, da velhice, do término, tá bom? Chapanã seria a síntese, a base dessas duas forças. Espero ter sido compreendido, porque é um mistério complicado, mas para quem já é do meio, para quem está começando a estudar, essa informação vai ser muito válida para vocês, tá bom? A linha dos Pretos Velhos, uma linha muito famosa de Umbanda, é sustentada por nosso pai, o Molu, tá? Tanto que a gente pode perceber a sabedoria, o aspecto de velho, né? A coisa da cura, muito comum dentro dessa linha de trabalho. O Molu, então, rege isso. O Molu, ele tem um mistério muito lindo que eu vou contar para essa lenda para vocês. O Molu, ele era todo feio, tadinho, todo carcomido, todo, né, cheio de problema de pele, ictirícia, ninguém gostava dele, ele era aquela pessoa assim rejeitada. E todos os orixás viviam em festa, felizes, né? Porque são todos belíssimos. Nós temos Xangô, que seria aquele cara bombadão de hoje. Nós temos Ogum, então, que faz crossfit. A gente tem ali Oxum, que é aquela menina, né, bonitinha do Instagram. A gente tem aquela Yansan também, guerreira, batalhadora, cheia de, sabe, de dread no cabelo. Todo mundo assim, né? Claro que eu tô brincando, mas só pra vocês entenderem. Todo mundo ali belíssimo, né? E o Molu, tadinho, mais feio. Tava tendo uma festa, a festa dos orixás, lá em Aie, que é o céu, né, Yorubá. E o Molu queria muito ir na festa, mas ele ficou meio no canto dele, meio escondido e tal. Aí nisso o Xangô foi debochar dele, foi brincar, tentou tirar a palha da costa para expor ele, né, a todo mundo. E ele se sentiu muito humilhado, muito triste com aquilo tudo. E Yansan, né, Oiá Yansan, já tem até um vídeo no canal falando sobre esse orixá também, pegou o Molu e foi dançar com ele. Enquanto ela dançava com ele, o vento dela, né, foi tirando a palha, e a ictirícia, os problemas de pele dele foram saindo como pipoca. Por isso que o banho de pipoca é também conhecido como flor de Obaloaiê. E quando se manifestou, era o homem mais lindo, era o Arnold Schwarzenegger dos orixás. Sabe, tipo assim, ele era o Rodrigo Hilbert dos orixás. Lindíssimo, ficou, aí todo mundo quis ser amigo dele. Aí no final da festa, ele se cobriu de novo com a palha da costa, porque já que as pessoas julgavam ele por ser feio, ele também não quer ser amado por ser bonito. Olha que forte e bonito, a beleza interna é a que conta. Eu sei que a gente vive numa sociedade onde a beleza externa é fantástica, não vou ser hipócrita e falar que todo mundo quer ter uma boa aparência, todo mundo quer, né, mostrar os melhores ângulos, né? E isso ajuda muito a gente no nosso mundo, mas a gente que é espiritualista, a gente tem que ser um pouco diferente. A gente precisa olhar um pouco mais adiante, talvez eu vou olhar um pouco mais para dentro. Essa é a grande mensagem que o Obaloaiê vem. Ele é feio, coberto por palha da costa, mas carrega a beleza dentro. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem sugestões aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo, né, com aqueles grupos. Ajuda a gente a crescer, gente. Ajuda a gente a chegar a 2.000 inscritos logo, tá bom? Que eu vou trazer toda uma repaginada pro canal. Que a grande Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Salve Oxalá, salve o grande Criador, Babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou...